eu tenho pensado sobre essa verdade, essa afirmação que eu vou fazer, há muito tempo, desde que eu conheci um casal. Que obviamente eu não vou falar quem é esse casal, porque vai pra internet, enfim, não é o objetivo, né? Mas quando você alcança uma bênção, você tem que tomar cuidado para que essa bênção não vire uma maldição. Tá? Isso aqui então eu botei um tema, quando a bênção vira distração. Para não ficar pesado, para não falar bênção vira maldição, tá? Mas vira distração. Não é o texto sobre Abraão e Isaac, mas se a gente for lembrar da história do patriarca Abraão, que ainda se chamava Abrão, quando ele não tinha um filho, com 100 anos de idade, até 100 anos de idade, era só ele e Deus. Deus vinha lá, almoçava com ele, aquele negócio todo, tem passagem da Bíblia. Era Abrão e Deus, Abrão e Deus, Abrão e Deus. Quando Deus falou, pô, você é tão fiel, eu gosto tanto de você, eu vou te dar um filho na tua velhice. Quando veio Isaac, a partir da hora que Isaac nasce, você não percebe, você não vê mais Abrão falando com Deus. Abrão só cuida do filho. E até aqui tá tudo bem. Acho que, entendeu? O apóstolo Paulo não casou porque ele entendeu que se ele casasse, aquele que casa divide o seu ministério entre Deus e a família. E é natural isso. Aquele que não casa, e é um cristão vinculado à igreja, ele só tem tempo à igreja. Tem missionários, inclusive, que estão no campo, que decidiram por não casar. Porque eles têm, né? Casamento é bênção, mas família é complicado. Família você tem que sustentar, fica doente o filho, não sei o quê, a mulher. Então eles decidiram, não, vou servir a Jesus, e aí, quando Deus quiser, lá na frente, se for da vontade de Deus, se não. Mas, às vezes, a bênção que você espera, ela se torna uma distração para você. E esse é o texto, tá? Eu vou discorrer sobre isso. Nós vamos ler. O primeiro texto é um texto chocante, tá? Foi o texto que eu li hoje e me deu um soco na boca do estômago. Tá lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, verso 10. Deuteronômio tá dentro do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele faz parte dos escritos de Moisés. Por que ele faz parte dos escritos de Moisés? Vocês sabem que Moisés escreveu Provérbios e Salmos também? Tem Provérbios e Salmos que são escritos por Moisés. Então, Deuteronômio faz parte da Torá. Versos 10, 11 e 12. Todos acharam? Deuteronômio 6, 10, 11 e 12. Fernanda, achou? Fernanda tá bem armada, tá com uma King James ali. Essa biblinha King James. Vocês sabem a história dessa Bíblia King James? O King James, o rei Tiago, né, porque James é Tiago em inglês, ele é o rei que fez a tradução da Bíblia para o inglês, quando houve a cessão, o rompimento do catolicismo na Inglaterra e que criou a igreja inglesa, chamada anglicana. Então essa primeira Bíblia traduzida para o inglês do latim, que é a Bíblia Vulgata do século IV, para o inglês é a King James. Claro que essa já é uma tradução moderna, mas essa é a história da King James. Vamos lá. Deuteronômio 6, 10. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra de grandes e boas... Eu vou fazer uma exegese rápida, só para a gente poder entender. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, ou seja, Deus prometeu algo, e aqui está falando que isso vai acontecer, vai se cumprir. Só tem um ser no universo que tem a capacidade de prometer e cumprir 100% do que promete, que é Deus, porque Deus já está no futuro. Pegaram isso? Eu posso prometer que eu vou na tua casa. Domingo eu vou lá, pode fazer o almoço. Mas daí acontece alguma coisa alheia à minha vontade, e eu preciso me desculpar e falar, eu até queria, mas chegou visita, ou meu carro estragou, qualquer coisa. Alheia à minha vontade. Deus, se Ele prometer, isso vai acontecer infalivelmente. Por quê? Porque na hora que Deus promete, o mesmo Deus que está aqui no presente prometendo, é o mesmo Deus que está lá no futuro, no dia do cumprimento da promessa. Então Ele sabe se vai acontecer ou não. Porque Ele é presciente. Então quando Deus promete, Deus é infalível. Porque Ele já está no futuro, Ele diz, não, eu estou lá no futuro, eu estou vendo que vai dar certo, eu posso te prometer isso. Agora, nenhum homem, nenhum anjo, nenhum demônio, nada, ninguém mais tem essa capacidade de presciência que não seja Deus. E aí ele está dizendo o seguinte, vai acontecer. E ele fala como vai ser. Sob juramento de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades. Tá? Presta atenção no detalhe. Que vocês não construíram. Aqui que está o pulo do gato. Vocês vão receber de Deus uma terra que tem boas, grandes, boas cidades, mas que vocês não construíram. Então você não tem parte nessa edificação.
com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Uma coisa é você entrar para morar na casa boa e grande que você construiu, na cidade boa e espaçosa que você conquistou, que você edificou, abrir a geladeira cheia de produtos que você colocou ali dentro e colher frutos de uma vinha que você plantou. Você sabe o preço daquilo. Você sabe o quanto você suou para aquilo. Agora, aquele que é o herdeiro, que é o que ganhou na loteria, o que não sabia, eu fiquei sabendo essa semana. Semana passada, o irmão do Diego, Bruno, contou que o dono da VEG, quando morreu, tinha um rapaz de 30 anos que chegou para ele e falou: você é filho do dono da VEG, não foi isso? Daí com 30 anos de idade. E ele falou: você sabia disso há 30 anos? Sim, eu sei. E eu tô pobre há 30 anos. Aí foi lá no inventário, saiu com... Você lembra quantos? Milhões, né? Bilhões, 6 bilhões. Ele saiu bilionário do inventário. O cara que até os 30 era pobre. Porque a mãe nunca quis contar que tinha engravidado do dono da VEG, que é um bilionário. É uma coisa assim. Entendeu? Eu não tô fazendo juízo de valor, eu não conheço o rapaz. Esperou morrer pra falar e tal, mas daí fizeram DNA e o menino é filho e da noite pro dia virou bilionário. Mas escutem, eu não tô fazendo juízo de valor desse caso, eu só tô lembrando aqui, mas existem muitos casos de pessoas que são pobres que daí descobrem que são herdeiros de um bilionário e que eles recebem uma fortuna e eles ficam loucos. E eles perdem tudo. Fica pobre de novo. Por quê? Porque eles entraram numa boa cidade que eles não conquistaram, eles moraram numa casa grande, espaçosa, que eles não construíram, eles abriram uma geladeira farta que eles não encheram. Então, é disso que Deus está falando nesse texto. O outro texto está em Deuteronômio 8, 10 ao 18. Deuteronômio 8, 10 ao 18. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor. Aqui é uma outra situação. A pessoa conquistou. Saiu da pobreza, entrou na riqueza, mas ela conquistou. Mas quando chegou na riqueza, o coração se desviou. Se eleve seu coração, se esqueçam do seu Deus que tirou da terra do Egito a casa de servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Que no deserto os sustentou com maná que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, para lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Esses textos são incríveis, né? E o terceiro texto, Provérbios 30, mas o Provérbios 30 eu vou ler daqui a pouco, deixem para lá. Bom, o que é o grande lance? A maior prova do crente, ou a maior prova na vida de um cristão, nem sempre é a escassez. Muitos de nós sabemos lidar bem com a escassez. Muitos de nós sabemos lidar bem com a dor, muitos de nós sabemos lidar bem com a tribulação, muitos de nós sabemos lidar bem com a falta, muitos de nós sabemos lidar bem com a tristeza, mas muitos de nós não sabemos, a maioria de nós não sabemos lidar com a abundância. Se você colocar em dois lados, né? Escassez e abundância, tá? Pessoas vivendo situação de escassez, pessoas vivendo situação de muita riqueza, e você olhar para esses dois grupos, é bem mais provável que nesse grupo aqui do sofrimento eles se mantêm crentes. E nesse grupo da riqueza eles se desviam. Então, qual que é o maior inimigo do crente? A provação ou a bênção? A fartura ou a escassez?
Qual que é o maior inimigo do crente? E por que eu estou falando que isso me fez lembrar de uma história? Porque eu conheci um rapaz que venceu na vida, ele já era rico, na verdade, casou com uma moça pobre, e aí eles construíram uma história, venceram na vida. Deram valor à primeira viagem que eles fizeram. Eu lembro da minha primeira viagem de férias com a minha família. Eu lembro de cada detalhe. Eu dou valor a cada viagenzinha que a gente faz, eu dou valor. E eles lembram da primeira viagem, mas as filhas nasceram já quando eles estavam milionários. Então as filhas não dão valor para nada. Só que eles eram crentes. E as filhas não são. Porque o dinheiro afastou os filhos de Deus. Porque enquanto eles estavam passando por dificuldade, eles sempre clamavam a Deus e toda vitória era celebrada. Toda vitória era celebrada. Toda conquista era celebrada. A gente viaja, a gente chegou de viagem agora recente, nós chegamos no Brasil, chegamos em casa, nós pegamos as mãos em casa e oramos bem assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, por nós termos podido fazer essa viagem sem dívidas, conseguido nos divertir. Mas é aquele cara que está toda hora viajando, a mulher quer comprar uma bolsa, ela não compra aqui na Realce. E vocês vendem bolsa na Realce? Ela vai lá para Milão e compra lá na Prada, em Milão, com o próprio jatinho, sei lá como é que é a vida do milionário. Então, a pessoa não celebra mais pequenas vitórias, não é? Quando o Giovanni abriu a empresa, tenho certeza que quando o Giovanni, primeiro grande contrato, o Giovanni é um homem crente que celebra até hoje, mas tem gente que hoje tem tanto contrato que ele não consegue vencer. É uma equipe gigantesca de administração, do holding dele, que sabe os contratos, o dono nem sabe. Eu vejo de vez em quando uns videozinhos na internet. Aqueles caras que entrevistam um milionário lá em Camboriú. Você sabe quanto dinheiro você tem? Um velho falando, não sei. Alguém lá da minha equipe sabe, eu não sei. Ele falou, eu só levo um cartão no bolso, e de vez em quando o cartão nem funciona porque está com problema no banco lá, ou internet, e aí eu tenho que pedir para algum amigo fazer um Pix. Um bilionário, sei lá. Entendeu? Então ele não consegue celebrar mais um novo contrato. Ele não consegue dar glórias a Deus por uma nova vitória. Há pessoas que buscam intensamente Deus quando estão no deserto, mas se distraem quando entram em Canaã. Porque tem tanta coisa bonita em Canaã, tem tanta coisa nova, não é? Eu lembro dos irmãos indo para Disney, os crentes, primeira vez indo para Disney, vão no parque do Harry Potter. Putz, grila, que vontade de surrar. Que vontade, eu não posso, tá, irmãos? Porque já tem bastante macumbeiro para amaldiçoar as pessoas, então meu papel é abençoar. Mas dá vontade de falar assim, mas que perca todo o dinheiro. Se Deus deu dinheiro pro cara no parque do Harry Potter, é não saber administrar aquilo que Deus lhe deu. É não entender aquilo que Deus te deu. Existe um padrão espiritual muito comum, tá? No dia da luta, o crente ora, chora, jejua, busca, pede e clama. Mas depois que Deus responde, abre as portas, traz provisão, dá crescimento, estabilidade, honra, etc., aquela mesma pessoa corre o risco de relaxar espiritualmente. E isso é natural. Tá? É tipo remédio para dor. Você toma um remédio enquanto está sentindo dor. Quando parou de sentir dor, para de tomar o remédio. E a oração, no momento de provação, é quase a mesma coisa. Você está orando, clamando, jejuando, enquanto está passando pela prova. Venceu a prova, você relaxa. Só que esse relaxamento tem que ser muito. A gente tem que estar muito atento a isso, porque ele pode se tornar um problema. Porque o relaxamento da nossa fé, mediante bênçãos ou mediante prosperidade, pode nos distanciar de Deus. Né? Israel viveu isso, e aí Deus advertiu Israel com esses textos que nós lemos. E eu separei uma frase muito forte que é: o deserto revela a nossa necessidade de Deus. A abundância revela a condição do nosso coração diante de Deus. Enquanto eu estou no deserto, o deserto ele revela a minha necessidade de Deus, o quanto mais eu preciso de Deus. Mas quando eu estou em abundância, como que o meu coração está diante de Deus? Isso é muito singular. Como que o meu coração está diante de Deus? Não é? O quanto tempo nós temos com Deus em detrimento do tempo que nós temos conosco mesmos, não é? Quanto tempo você tem para Deus em relação ao tempo que você tem? Claro que vai ter mais tempo para você, porque você está vivo, você é um ser biológico, orgânico, existente, social, mas tem coisas que a gente não... Tem gente que não ora mais. Tem crentes, né? Tô falando de crente, pastor. Tem pastor que não ora mais. Tem pastor que não prepara mensagem, tem pastor que não prepara estudo, tem pastor que não... Entendeu? Tá tão deslumbrado com o que conquistou, com o sucesso do seu próprio ministério, que
O tempo a Deus é mínimo. Se tem pastor assim, quanto mais os crentes. Quanto mais os crentes. O deserto ele nos ensina a dependência, né? Lá em Deuteronômio 8, no verso 2 e 3 que nós lemos, na verdade nós lemos o 10 e o 18. No verso 2 e 3, ele diz assim: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os mandamentos. Então, esse texto aqui, Moisés revela que o tempo passado no deserto foi uma prova de Deus. Deus permitiu, cegou o povo. Vocês já olharam o mapa da Península Arábica? Já fizeram esse teste? Nunca tiveram essa curiosidade? Vai no Google Maps. Achem ali Israel, Egito, do lado direito vai estar a Península Arábica. Golfo Arábico. Dê um sweep ali para dar um zoom. Achem onde é que está o Monte Sinai, o Horeb, Sinai, e achem onde é que está o Egito. Tá? Lá por Sucote, a região da cidade de Sucote. E trace um caminho a pé. Vai dar uma semana, um pouquinho mais, a pé. E a Bíblia fala isso, que eles andariam 11 dias. Só que eles se rebelaram a Deus e Deus os fez andar 40 anos. Um caminho que você anda 11 dias, você pode até se perder para 10 dias, 20 dias, 30, mas um ano? Não, um ano demais, né? 40 anos? Você entendeu? Então por que eles se perderam? Ah, é porque igual minha mulher que não sabe ouvir o GPS, pode ser? Não sei. O GPS fala vira direita, ela fala não, eu vou reto, pode ser, não sei. Mas aqui Moisés diz que Deus permitiu a cegueira deles, a geolocalização deles estava comprometida, porque estava provando para ver, para saber o que estava no coração de vocês, no verso 2, se guardariam ou não os seus mandamentos. Aí você pergunta, eu estou passando por um deserto na minha vida, por que será que eu estou passando por isso? Fica atento, quem sabe é Deus permitindo, para saber se você vai guardar ou não os mandamentos. Eu quero fazer uma coisa e não consigo, eu quero dar um passo e não consigo. Todo mundo vai para frente e eu dou um passo para trás. Por que comigo? Talvez seja Deus permitindo para ver o que está dentro do seu coração. E o verso 3, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná para vocês, que vocês não conheciam, nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Quem conhece essa frase? Teve um personagem muito famoso na Bíblia que falou essa frase para um outro personagem menos famoso, mas também bem conhecido. Jesus falou para Satanás isso na tentação do deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Então essas palavras Jesus parafraseou Moisés, ok? No deserto Israel aprendeu algumas coisas, né? Primeiro, que o pão vinha de Deus, que a direção vinha de Deus, que a proteção vinha de Deus, que a sobrevivência vinha de Deus. Nesse caso, irmãos, a escassez, apesar de ela ser dolorosa, ela pode produzir uma vivência preciosa, que é o quanto eu dependo de Deus. Então, se eu for pegar a palavra escassez e colocar do ladinho de uma outra palavra, eu colocaria dependência. Apareceu a escassez, eu preciso buscar a dependência de Deus. Porque o deserto me ensina a ser dependente de Deus. Alguém já passou por algum deserto na vida? Já passaram? Eu sou desertólogo. Eu sou PhD em desertologia. Eu passei por tanto deserto na minha vida, que qualquer deserto que vocês passaram, eu digo para vocês, é fichinha. Perto dos desertos que eu passei na vida. Eu passei muito deserto. E o deserto me ensinou a ser quem eu sou. O deserto, ele é didático. No deserto, Deus trata o orgulho do homem e revela a suficiência divina. Só que Canaã também tinha uma prova. O deserto era uma prova, mas deles chegarem em Canaã. Canaã é a terra prometida. Tá? É onde mana leite e mel, onde eles comeriam as novidades da terra prometida. Canaã também já era uma prova. A gente viu isso lá no primeiro texto que nós lemos, Deuteronômio 6:10. Vocês vão chegar em cidades boas, cidades grandes, só que vocês não construíram. Quando aquela criança rica chega lá nos Estados Unidos, o pai celebrou a primeira viagem para os Estados Unidos, porque ele não tinha dinheiro, ele era pobre. Essa criança não, essa criança nasceu rica. Então ela não celebra, para ela é normal. Para ela é normal, não é? Ué, mas não é? As crianças não viajam? Ela pensa, né? Mas não é toda criança que viaja, pai? Não.
É menos de 1% do brasileiro que viaja para lá. Né? E você é um afortunado. Mas se o pai não tiver a sabedoria de ensinar o filho, o pai distancia o filho de Deus. E aí eu falei para esse meu amigo, que essa palavra é forte no meu coração, eu falei para esse meu amigo, falei, sabe, fulano, eu louvo a Deus pela condição que você e a Ciclana, a esposa dele, chegaram. Né? Chegaram no patamar de milionários. Mas eu lamento muito que as suas duas filhas estão distantes de Deus. Que os anseios das suas filhas não são anseios cristãos. São amigos meus que moram nos Estados Unidos, tem casa lá, tem casa em São Paulo. Mas eu falei isso para eles. Falei, eu sinto muito. Porque acaba que a menina morou numa casa, acabou. Eu não fiz o bolo, eu não sei o preço da farinha, eu só estou comendo essa fatia desse bolo. Eu não sei o valor que esse bolo tem. Veja o cenário, né? Casas que eles não construíram, poços que eles não cavaram, vinhas que eles não plantaram, fartura que não geraram sozinhos. A bênção seria tão grande que o coração deles poderia relaxar. Canaã não era apenas a terra da promessa, ela também era a terra do teste. Há pessoas que vencem bem no sofrimento, mas fracassam na prosperidade. Suportam o deserto, mas não suportam Canaã. Concordam com isso? E por quê? Porque a escassez as empurra para Deus, mas a fartura lhes dá falsa sensação de controle. Eu estou vivendo prosperidade e fartura, eu estou no controle. Não preciso me preocupar. Deus colocou na minha vida a bênção, eu não preciso me preocupar com isso, ok? Nem toda prova vem pela falta, tá? Algumas provas vêm pelo excesso. Fiquem atentos ao excesso, não é? Depois a gente vai ler o texto de Agur, que eu ia ler antes, eu falei que eu vou ler no final, para vocês entenderem a sabedoria de Agur em relação a esse tema, não é? Quando que a bênção vira distração? Quando o coração, ele se desloca. Quando o coração, ele sai do foco e ele olha para o outro lado. Lá em Deuteronômio 8, do 17 e 18 que nós lemos, tem uma frase muito importante. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Por quê? Porque se você falar isso, teu coração deslocou da realidade. Eu não gosto de falar, mas é uma necessidade falar isso. A pandemia nos provou isso, não é? Teve milionário, bilionário, que nem todo o dinheiro que ele tinha conseguia comprar oxigênio. E ele morreu. E tinha pobre, paupérrimo, que conseguiu o oxigênio e não morreu. Essa é a verdade, essa é a verdade. Isso só prova de que se você está vivo ou não, isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Tem gente que ficou 30 dias na UTI, que estava decretada a morte, voltou sem sequela nenhuma, está vivo. E tem gente que foi só fazer o teste do negócio lá e não saiu mais do hospital e morreu. Só pela misericórdia. A gente entende que isso foi a pandemia foi a prova que o cristão cético, né? Tem cristãos que são mais céticos do que os ateus. Porque tem ateu que quando o cachorro bravo ataca, ele fala, meu Deus. Tem ateu que não bate o carro, ele fala, ui, graças a Deus. Tem cristão mais cético que ateu. Tá? E para os cristãos céticos, a pandemia, infelizmente, né, com toda a desgraça que aconteceu, foi uma prova de que o ar que nós respiramos provém de Deus. Deus é quem controla a vida e a morte. Ele é autor e doador da vida. E aí você começa a pensar, eu consegui, foi meu esforço, foi minha inteligência, foi meus contatos, meu networking, né? Foi a minha capacidade, eu estudei tanto, sou tão capaz. O problema, irmãos, não é possuir coisas, tá? A Bíblia ela não condena ter bens, recursos, crescer, ser honrado. A Bíblia não condena isso. Muito pelo contrário. O problema é ser possuído por essas coisas. Não é pecado você ter dinheiro, não é pecado você ter estrutura, não é pecado você ter crescimento ministerial, reconhecimento, portas abertas. Onde está o pecado? O pecado está em você permitir que isso alimente a sua soberba. Permitir que isso produza independência diante de Deus. Não independência financeira. Você tem que ter. Independência espiritual. Que isso permitir que isso roube a devoção, enfraqueça a humildade, substitua o temor de Deus. A pior tragédia não é ter pouco sem Deus, é ter muito e esquecer de quem deu tudo. Vamos falar de Agur. Abra Provérbios 30. Provérbios 30, versos 7 ao 9.
Eu gosto muito desse texto, muito, muito, muito. Provérbios de Agur, né? A gente sempre fala Provérbios de Salomão, mas esse provérbio é de Agur. 30. Provérbios 30, verso 7. Tem provérbio de Lemuel, tem provérbio de Moisés. A maioria dos provérbios são escritos por Salomão, mas não todos. Acharam Provérbios 30, verso 7? O que diz lá? Quem pode ler? Leia aí, Dani. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Opa, eu li até o Isso, o 9. para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Essa é a sabedoria de quem chegou lá. Eu vou ler na minha tradução. Duas coisas te peço a Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome do Senhor. Ou profane o nome de Deus. O que Agur pediu? Agur falou, não quero nem pouco nem muito. Me dá o necessário. Se eu tiver pouco, eu posso furtar e me distanciar de Deus. Se eu tiver muito, eu posso falar, né, quem que é Deus? Eu sou um sucesso. Entendeu? Então o conselho de Agur é esse, cuidado, porque é o perigo, né? É o entendimento do perigo da fartura. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vou dizer para vocês que a oração de Agur é a oração mais madura que tem. Se não for a mais madura da Bíblia, é uma das mais maduras que tem. Porque você orar para Deus isso, Senhor, não me dá nem muito nem pouco. Já pensou se Deus... A gente sempre quer muito. Muito. Eu quero mais, mais, mais. A Bíblia fala em Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas. E elas se chamam Dá e Dá. E elas ficam o tempo todo, dá. Tem gente que não tem uma lombriga, tem uma sanguessuga. Fica o tempo todo, dá. Você vai lá, né? Me dá. Sempre quer, né? Sempre quer. Eu quero bênção, mas eu quero chegar no limite em que as bênçãos do Senhor não me separem dele. Tem que ter uma maturidade espiritual muito grande. Exatamente. E aí, Giovanni, você entrou num ponto que é muito importante. Porque qual que é o meu limite da minha maturidade? Se o meu limite for baixo, eu não vou nem ser próspero. Eu vou ter só o pão que não me deixa morrer de fome. Se o meu limite for altíssimo, eu vou ser bilionário e isso não vai me afastar de Deus. Então, se eu quero ter posses financeiras, eu preciso aumentar o meu limite, aumentar a minha régua de fidelidade, de intimidade com Deus, de forma que nada me afasta. Eu vi uma frase hoje na internet que é assim, sobre caráter, mas não é o caráter do homem, aquilo que ele faz quando ninguém está vendo, não é isso? Você sabe, como é? Sobre os novos ricos, né? Então o cara ficou rico, daí você sabe o caráter do novo rico quando ele trata a pessoa que tem muito menos do que ele. Como ele trata a pessoa que tem menos que ele. É isso. Porque o que acontece? Quem ganha alguma coisa, ele se posiciona numa esfera da sociedade e ele se movimenta, ele se comunica com os mais ricos de uma forma, porque ele espera ser nutrido por isso, e ele despreza os mais pobres, porque ele é novo rico. Arrogância, prepotência. E aí você quer saber o caráter do cristão que é o novo rico? Vê como que ele trata o faxineiro, o frentista do posto. Se ele trata com amor, com atenção, com cuidado, zelo legítimo, não falsa humildade. Zelo legítimo, tipo, pô, eu já catei latinha, já reciclei lixo. Eu sei o que esse cara tá passando, deixa eu fazer alguma coisa por ele. Aí você vê o caráter cristão da pessoa, tá? Vamos encerrar? Eu fiz uma listinha de sinais claros de que você está se distraindo com a bênção. Aí essa listinha você tem que fazer assim, ó, check. Check. Tá, alguns sinais claros, tá bom? São só 6. Não, são 7. Vamos ver, Dani. Diminuição da vida devocional. Antes havia oração constante, agora restou só correria, agenda lotada, justificativa, porque eu tenho que ir tem uma reunião da minha empresa, tem não sei o quê, eu vou atender um cliente, bababá, não posso ir no culto.
Ó. Vou chegar atrasado no culto, porque minha paciente... Ah, tadinho. Ai, não, ela só podia esse horário. Sensação... Vou descarregar uma impressora no caminhão. Aí, ó, viu? Mas você chegou. Deu tudo certo. Graças a Deus. Sensação de autossuficiência. Você sabe o que é isso? É aquela pessoa que já não consulta Deus pra nada, ou pior, não consulta Deus com reverência. Porque vocês sabem que tem aquele... o fake, o crente fake. Né? Que é assim, ele fala, não, Deus, o Senhor está indo na frente. Mas lá no coração dele, ele já sabe o que ele vai fazer. Se Deus falar não, ele vai fazer sim. Mas ele quer aparentar uma estrutura espiritual. Quero igual. Entendeu? Assim eu quero. Né? Você entendeu? Não, se for da tua vontade, Senhor, mas ele sabe o que ele vai fazer. Deus respondendo não, ou Deus respondendo sim. É o fake spiritual. Você sabe que se você tiver com essa sensação de autossuficiência, está se distraindo. Orgulho sutil. Começa a atribuir conquistas apenas à própria capacidade. Tipo, não, Deus é bom, né? É, mas você viu o jeito que eu fiz? Tipo o boleiro, jogador de futebol, né? Glória a Deus. Eu acho mais barato lutador do UFC. Ele vai lá e moqueia o cara, quebra o cara inteiro e fica assim, eu nada, tudo ele. Pô, Jesus acabou de arrebentar o cara. O Borrachinha ganhou agora no final de semana no UFC nos Estados Unidos, lá foi lá, pegou na mão do Donald Trump e tal. Aí ele ganhou desse, eu nada. É Jesus. Pô, Jesus, você acabou de nocautear o maluco ali, quebrou o nariz do cara, foi Jesus. Tudo bem, tá perdoado. Esfriamento espiritual. Ainda tem estrutura, mas perdeu a sensibilidade. Ainda vai no culto, mas no culto fica catando borboleta. Entendeu? Lê a Bíblia, mas a Bíblia não fala mais nada. Esses tipos de textos, como esse de Provérbios, de Deuteronômio que eu li, ele tem que dar um mal-estar na gente. Você lê ele, quando eu li assim, a promessa vai se cumprir, vai dar tudo certo, só que cuidado, porque tu vai entrar numa cidade grande, com casas boas, com mesas fartas, só que você não construiu essa casa, você não conquistou essa cidade e você não encheu essa mesa. Fui eu. Cuida, para a hora que você provar disso, para que você não se desvie. Eu falei, nossa, que texto. Que texto forte. Deuteronômio 6. Porque a verdade é essa. É o cara que ele está provando de uma coisa que ele não fez parte daquilo. Só tem que dar glória. Exatamente, ele não fez parte daquilo. Você foi. Foi a bateria. Não, tá gravando. Como proteger o coração da abundância? Tá? Lembre-se constantemente da origem de tudo. Se porventura você está sentindo, está se distraindo, lembra da origem. Não é? Eu estou indo amanhã para Maceió, para Alagoas. Daí falei para a Fran, vou ficar em pousada e tal, né? Eu prefiro ficar em hotel, porque o hotel tem uma estrutura diferente de uma pousada. Mas 10 anos em Salvador, na Bahia, pregando o evangelho, ficando na casa dos irmãos, que eu dormia numa esteira no chão e os ratos passavam de noite em cima, assim, ó. Então eu não vou reclamar se eu vou ficar numa pousada ou não, se eu vou pegar 3 aviões para chegar em Maceió. Eu vou sair de manhã, eu vou chegar de noite, passar o dia inteiro viajando, vou para Recife. Porque eu tenho que lembrar, senão eu começo a ser aquele pregador estrela que fala, não. Se não for um voo direto, Chapecó, Maceió, nem existe, né? Mas, entendeu? Tem pregador que é assim. Transforme provisão em adoração. Transforme provisão em adoração. Cada resposta de Deus deve aumentar a gratidão e não diminuir a busca. Deus respondeu? Aumente a gratidão. Deus te deu mais? Aumente a gratidão a Deus. Aumente a tua fidelidade. Mantenha as disciplinas espirituais nos dias bons. Ou seja, quem só ora na crise, ainda não amadureceu. Então, você vai orar na crise, mas você vai continuar com a tua disciplina de oração e campanha e jejum na bonança. Mantenha, não é? Não deixe a bênção redefinir a sua identidade. Sua identidade está no que Deus... Sua identidade não está no que Deus deu, mas quem Deus é e quem você é nele. E por fim, permaneça humilde. A humildade preserva a alma. O orgulho contamina até aquilo que começou como um presente divino. Última frase. O verdadeiro teste da bênção não é recebê-la, é continuar no altar depois de recebê-la. Palavra boa, né? Qual que é a minha oração? Senhor, aumenta a minha régua para eu poder
receber mais de Deus e não me desviar. Não é não me dê. Né? Ah, mas Agur falou, mas a gente não sabe a régua de Agur. Talvez Agur provou dos dois lados. Talvez Agur foi muito pobre, precisou roubar, e aí se distanciou de Deus, teve que voltar para perto de Deus, aí ficou muito rico, se distanciou também, e aí Agur disse, não, eu quero ficar no meio. Eu não sei a régua dele. A minha oração, Senhor, aumenta a minha régua, para eu ter bênçãos, para que o meu trabalho produza resultado, e eu ganhe dinheiro. Ok, mas que esse dinheiro nunca me afaste de Deus. Que esse dinheiro não me corrompa, não é? Que a gente vê tanta corrupção hoje, está tanto escândalo em igrejas, pastores sendo presos por causa de escândalos de corrupção. O que aconteceu com eles? É o que a gente leu na Bíblia. Eles entraram em cidades que não edificaram, em casas que eles não construíram, em mesas que eles não proveram e se desviaram de Deus porque estava tudo muito fácil. Né? O que fácil vem, fácil vai. Que nós possamos orar a Deus por isso. Né? Quantos querem prosperar? Deixa eu ver. Quantos querem prosperar? Querem prosperar? Que Deus aumente a nossa régua de santidade proporcionalmente à prosperidade. Ou um pouquinho mais a santidade, né? Então aqui está a prosperidade. Que a régua da santidade esteja aqui assim, ó. Aí conforme Deus vai prosperando, a santidade vai aumentando também. Entendeu? Ao ponto de você chegar e você poder falar bem assim, ó. Eu vou trabalhar segunda, terça e quarta. Só. Porque quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou fazer a obra de Deus. A gente conheceu um trambiqueiro, né? Que era crente. Que ele era trambiqueiro. Mas ele ficou rico e ele dedicou sexta-feira no dia que ele trabalhava para Deus. A empresa dele ficava lá, ele ia... Por que eu falo que era trambiqueiro? Porque ele era... importava coisa da China, importava boné falsificado da Nike, botava na nota toquinha de cabelo. E botava os funcionários para orar para a receita não pegar. Olha o trambiqueiro. Olha o trambiqueiro. Mas o que ele fazia? O que ele começou a fazer? Toda sexta-feira, ele fazia um culto, ele ia fazer visita, ele ia... Entendeu? Pô, se o trambiqueiro fez isso, por que o crente de verdade não pode fazer? Que não era algo para ele, né? Não, era para os outros. Para os outros. Não, era para Deus. Ele separava um dia para Deus. Não é? Gente que separa as férias para Deus, né? A filha do pastor Aristides fez isso, né? Teodói também dos meninos da Assembleia. Mas a filha do pastor Aristides fez isso. Ela pegou deliberadamente as férias dela, 30 dias, pegou o dinheiro das férias, comprou passagem para a África, ficou 30 dias na África fazendo missões e voltou. Fez isso. Entendeu? A gente precisa fazer isso? Podemos fazer 10 dias, fica 20 dias passeando e 10 dias faz missões no Brasil, alguma coisa. Mas a gente pode pedir para Deus que a nossa régua da santidade, da intimidade, da lisura cristã, ela esteja mais alta que a régua do dinheiro, da prosperidade. Quando Deus nos prosperar, a régua sobe mais. Quanto mais eu receber, mais eu vou fazendo. E não por troca, por ser um cristão de verdade. E aí, só com isso a gente vai ver muita coisa acontecer na nossa vida. A proposta é boa. Se a gente for fiel a Deus, Deus vai honrar. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa palavra que alimenta o nosso coração e ela nos traz uma grande interrogação de como nós estamos diante de Ti. O texto é muito forte. O texto é muito forte. Muita gente fica mais perto do Senhor quando está passando prova, mas quando está na bonança se desvia. Ou vira aquele crente cheio de desculpas, ou vira aquele crente místico, ou enfim... Nós não queremos, Senhor. Nós queremos estar na Tua presença, continuamente, vivendo o Teu Evangelho e fazendo a Tua vontade. Usa-nos, Senhor, da maneira que o Senhor quer nos usar, mas que a nossa régua da santidade, nossa régua da lisura espiritual e da moral cristã, possa sempre ser mais elevada do que a nossa prosperidade, para que não importando quanto nós prosperemos, nós sempre sejamos mais crentes do que o limite da prosperidade que o Senhor nos der. Eu peço que isso aconteça sobre nós, Senhor, e que o Senhor possa nos ajudar a crescer como cristãos e te honrar com os nossos bens, em nome de Jesus. Amém. Amém?